Saudações, caros estudantes, meu nome é Capitão Gondim, eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são superfícies refletoras curvas que possuem a forma de uma seção de uma esfera. Uma seção de uma esfera em que os espelhos esféricos faz parte dessa esfera, que é cortada por um plano. São superfícies refletoras que possuem formato esférico, mais especificamente formato de uma calota esférica. A construção de um espelho esférico envolve a moldagem de uma superfície esférica e a aplicação de uma camada refletora sobre ela. Essa aula será usada para compreender como a luz reflete em superfícies esféricas e com isso pode afetar a imagem refletida. Veja a sua composição. Composição de um espelho esférico. Os principais elementos geométricos dos espelhos esféricos são eixo principal, que é uma reta que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho esférico. Vértice é o ponto em que o eixo principal intersecta a superfície refletora do espelho esférico. Raio de curvatura é o raio da esfera que originou o espelho esférico. E foco, que é o ponto em que os raios de luz paralelos ao eixo principal convergem após serem refletidos, no caso dos espelhos côncavos, ou parecem divergir a partir dele, no caso de espelhos convexos. Vamos observar nesta animação onde temos aqui uma esfera, e essa esfera ela será seccionada, formando uma calota esférica de raio R e centro de curvatura. Por este centro de curvatura e o vértice passará uma linha imaginária. Esta linha nós chamaremos de eixo principal, que incidirá perpendicularmente nesta calota esférica. Quando essa calota esférica ela é seccionada, ela formará dois tipos de espelhos, o espelho côncavo e o espelho convexo. Quando a face interna desta calota está espelhada, chamaremos de espelho côncavo. E quando a face externa dessa calota esférica é espelhada, chamaremos de espelho convexo. Assim, desta maneira, no espelho côncavo, quando a luz incide na parte interna do espelho côncavo, ele vai passar, as suas luzes irão incidir em um ponto que nós chamaremos de foco. Assim como no espelho convexo, quando a luz incide na sua parte externa espelhada, também incidirá no foco. Porém, o que vai incidir, na realidade, é o seu prolongamento. Aqui estamos representando esquematicamente o que é um espelho côncavo, onde temos o centro de curvatura, temos no meio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho o foco, e a parte do espelho que nós chamamos de espelho convexo, ela contém essas tiras na parte externa, dizendo que a parte interna ela é espelhada. Assim como também no espelho convexo, a sua representação esquemática é a parte das tiras ela está na parte interna do espelho e a parte espelhada é a parte externa. Raios notáveis dos espelhos esféricos. Os raios notáveis são raios de luz que são utilizados para determinar a posição e o tamanho da imagem formada pelos espelhos esféricos. Eles são importantes porque permitem que determinadas características da imagem sejam necessárias para traçar todos os raios de luz que saem do objeto e incidem no espelho. Vamos estudar cada um deles. Raios notáveis no foco F. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal é refletido em direção ao foco principal do espelho esférico. O caminho inverso também ocorre, ou seja, todo raio que incide na direção do foco principal é refletido paralelamente ao eixo principal, tanto do espelho côncavo quanto do espelho convexo. Então temos aqui a representação esquemática de um espelho côncavo e o espelho convexo. Temos aqui um raio que
ele incide paralelamente ao eixo principal, passando pelo foco, tanto no espelho côncavo também como no espelho convexo. Porém, o que vai incidir não é o raio propriamente, porém a sua prolongação, o seu prolongamento. Assim como quando o raio incide no foco, ele reflete paralelamente ao eixo principal, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Porém, o que vai refletir é o seu prolongamento, e ele sairá paralelo ao eixo principal. Raios notáveis no centro. Todo raio que incide no centro de curvatura do espelho esférico é refletido sobre si mesmo, ou seja, ele retorna na mesma direção em que incidiu. Então temos aqui um espelho côncavo e um espelho convexo. O raio incide no centro e vai refletir sobre si mesmo, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Porém, no espelho convexo, o que incide sobre si mesmo no centro é o seu prolongamento. Raios notáveis no vértice. Quando o raio de luz incide no vértice do espelho esférico, ele é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Isso ocorre porque o vértice é o ponto de encontro entre o eixo principal e a superfície refletora do espelho. Como resultado, o raio refletido retorna na mesma direção em que incidiu, mas de sentido oposto. Notem agora, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, o raio ele incidirá no vértice formando um ângulo qualquer e ele vai refletir formando este mesmo ângulo de forma inversa, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!